paz do Senhor Jesus, irmãos, nós iniciaremos no dia de hoje a nossa primeira lição online, de maneira remota, da nossa escola bíblica dominical. Amém? Nós iniciaremos com uma oração. Senhor Deus e amado Pai, no nome de Jesus, nós estamos reunidos, Senhor, neste momento para louvá-lo, para exaltá-lo, para adorá-lo, Senhor, e também para aprender mais sobre a Tua palavra. Deus querido, nós te agradecemos por este momento que o Senhor nos concede, por esse meio, Senhor, de estarmos estudando a Tua santa e gloriosa palavra, através das lições bíblicas. Senhor, fale conosco, que a Tua palavra, Senhor, possa produzir frutos, Senhor, em nosso coração, em nossa vida. Nesse momento, Senhor, nós te pedimos, Senhor, sê conosco, sê com a Tua igreja, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amados irmãos, nós iniciaremos nesse momento a nossa lição de número 1, que tem por tema Carta aos Efésios. Nós iremos fazer uso da nossa lição da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre, que tem por tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Você que já possui a sua revista, pode acompanhar comigo, por gentileza, a leitura. Amém? O texto áureo nos diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aos Efésios, capítulo 1, verso 2. A verdade prática nos diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, para você que tem a revista, ou melhor, para você que não tem a revista, mas tem a Bíblia, encontra-se aos Efésios, capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do primeiro versículo ao versículo de número 7. Nós iremos fazer essa leitura. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Essa é a leitura bíblica em classe. Após o hino da harpa, então daremos início ao estudo da nossa lição de hoje, a lição de número 1.
Pois bem, a nossa introdução para você, irmão, que possui a revista ou de repente ainda não adquiriu ela, mas quer acompanhar conosco, nós trataremos nesse trimestre as lições bíblicas da nossa igreja, falando da igreja, a eleita, tratando da epístola aos Efésios. Pois bem, a epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo, a rainha também das epístolas. Apesar de ser curta, é a mais majestosa, a mais profunda. Aos Efésios difere de todas as outras cartas de Paulo, repleta de doutrinas importantes para a igreja. Durante esse estudo, a intenção do comentarista é que você possa ser levado a uma melhor adoração ao Senhor e também ao aperfeiçoamento da vida cristã. A epístola aos Efésios, ela pode ser dividida em duas partes, em dois momentos, ou seja, os 3 primeiros capítulos, eles falam de Cristo, o cabeça da igreja. Já os 3 capítulos finais, eles falam do corpo de Cristo, como o corpo de Cristo deve se conduzir, ou seja, como que a eleita de Cristo deve se manter. Amém? Pois bem, tópico primeiro, a autoria, ou seja, a escriturística. Amém? Na verdade, essa carta foi escrita por Paulo, enviado por Tíquico, aos Efésios, capítulo 6, do verso 21. É bom nós frisarmos que ela foi enviada por Tíquico, porém ela foi escrita por Paulo. Paulo era judeu e romano, ou seja, ele possuía dupla cidadania, e o seu nome em hebraico era Saulo, e o seu nome em romano era Paulo. Ele inicia essa carta, amados irmãos, como autor, ele já faz a sua autoidentificação. É bom lembrarmos que no século XVIII, na época do iluminismo, também no liberalismo teológico, foi refutada essa dúvida, foi levantada essa dúvida sobre a autoria paulina da carta aos Efésios, mas a autoria é confirmada por muitos dos nossos patriarcas, entre eles Policarpo, Orígenes, Clemente de Alexandria, Tertuliano, e também outras autoridades. Segundo Orígenes, a rudeza é do apóstolo Paulo, e muito mais outros estudiosos e entendidos da palavra afirmam que a epístola aos Efésios é sim da pena de Paulo. Para nós cristãos, nós não temos dúvida que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. Pois bem, a assinatura apostólica no subtópico de número 2 aí do tópico 1. Paulo já inicia identificando-se como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente para que ele considera mais apropriado para que ele possa evangelizar o mundo gentílico. Vale lembrar que Paulo, embora Paulo não estivesse entre os 12 apóstolos escolhidos por Jesus Cristo, como descreve os evangelhos, ou seja, ele não fazia parte daquele colégio apostólico primário, mas ele foi escolhido por Jesus Cristo no caminho de Damasco, como está registrado em Atos capítulo de número 9. Amém, irmãos? Dando continuidade, devido à exiguidade do tempo, precisamos ser bem sucintos. Subtópico número 3, uma epístola da prisão. Na verdade, as 3 epístolas da prisão, as 3 epístolas do apóstolo Paulo, elas sofrem uma classificação. E para nós ganharmos tempo, Paulo esteve preso por 2 momentos. Na verdade, várias vezes ele foi preso, mas a Bíblia registra 2 momentos, em Atos capítulo 24 e Atos capítulo de número 28. E foi nesse segundo momento que ele escreve essa epístola aos Efésios. Na verdade, ele estava em uma prisão domiciliar, o que lhe permitiu receber visitas como de Epafrodito, Tíquico, Apolo e até mesmo Timóteo. E nesse instante ele escreve, redige então essa epístola aos Efésios. Pois bem, amados irmãos, a data, na verdade, não é possível precisar a data, é tudo uma
aproximação. Não é possível precisar uma data específica, mas podemos nos aproximar. Após ele fundar a igreja de Éfeso, ele também fez, em sua primeira viagem missionária, Paulo também realizou 3 viagens missionárias e implantou igrejas pela região do Mar Mediterrâneo. Paulo esteve preso por 2 anos nesse momento, conforme registra Atos, capítulo de número 28. Esta prisão aconteceu entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. E a grafia da carta se deu provavelmente entre o ano 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador, ou seja, Tíquico foi o correio, o emissário que entregou a carta à igreja da cidade de Éfeso. Tópico 2, irmãos, o destinatário. Pois bem, a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso ela foi fundada aproximadamente em 1050 a.C., uma cidade muito importante nos tempos bíblicos. Na verdade, ela era uma metrópole que aproximadamente de 500 mil habitantes, uma cidade portuária, pois ela era banhada pelo mar Egeu, um grande centro comercial e político. Ela era localizada à costa oeste da Ásia Menor, banhada pelo mar Egeu, e chegou a ser a segunda maior cidade do Império Romano. Amém, irmãos? Ainda falando da cidade de Éfeso, sua rua principal, chamada Arcadiana, ela era pavimentada de mármore, seguida de colunas também de mármore. Também nela situava-se o maior anfiteatro do mundo daquela época, com arquitetura jônica e capacidade para aproximadamente 25 mil espectadores. As ruínas da antiga cidade de Éfeso, elas estão localizadas na atual Turquia e são visitadas por turistas de todo o mundo. Esta era a cidade de Éfeso, a qual o apóstolo Paulo escreveu esta epístola e residiu por ela 3 anos. A religiosidade de Éfeso, já o nosso subtópico 2, do tópico de número 2. A cidade abrigava o templo de Artemis. Artemis e Diana, só para nós relembrarmos, são a mesma deusa. Porém, os gregos a chamavam de Artemis e, para os romanos, era Diana, a deusa da fertilidade, do parto, protetora da prostituição. Sua imagem era de uma mulher com o tórax tampado e com os seios expostos. O templo de Artemis, ou Diana, era o principal centro religioso de Éfeso. Os cultos à deusa Diana eram realizados com muita orgia e relações sexuais de seus sacerdotes. Outro aspecto da religiosidade da cidade de Éfeso era o ocultismo e o uso das artes mágicas. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 35, registra que uma pedra caiu naquela cidade. Uma pedra veio do céu e caiu naquela cidade. Entendemos que seja um meteoro. E a cidade idolatrava aquela pedra. Eles entendiam que foi algo enviado, uma mensagem enviada pelo deus Júpiter. Na verdade, uma cidade imoral, depravada, mergulhada na idolatria e no ocultismo. Alguns afirmam que Éfeso era o cúmulo do paganismo, mas graças ao Senhor Jesus, o evangelho chegou naquela cidade, trouxe um grande alvoroço, como diz a Bíblia, e também transformação para a glória de Deus. O efeito do conhecimento do templo de Artemis ou Diana era, para efeito de conhecimento, melhor dizendo, ele era construído de cedros, de cipreste, de mármore. Diz os estudiosos e os arqueólogos que esse templo era tão majestoso que ele possuía 100 colunas de mármore, um edifício de aproximadamente 112 metros por 33. Ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Amém? O subtópico de número 3 é a igreja de Éfeso. Fundada em sua primeira viagem missionária, nós já mencionamos, Paulo morou e evangelizou nas sinagogas de Éfeso por aproximadamente 3 anos.
Naquele momento, como diz a Bíblia, ele encontrou 12 discípulos, a qual ele os batizou. Aquela igreja, ela estava em expansão e logo foi necessário a locação de uma escola chamada Escola Tirano, para que os cristãos lá se reunissem. Paulo pregou de tal forma naquela cidade que o poder de Deus sobrepujou a todo tipo de encantamento, magia e idolatria, de tal forma que até os lenços e aventais do apóstolo Paulo foram usados para curar. Aleluia! A igreja de Éfeso era constituída por pessoas que adivinham do paganismo, da idolatria, da superstição, e necessitavam então de uma orientação sobre Cristo, o corpo de Cristo, a unidade da igreja, e também essa igreja ela teve por pastor Irineu, o apóstolo João e até mesmo Timóteo, amém? Subtópico de número 4 do tópico 2, a saudação epistolar. Uma breve saudação Paulo deu àquela igreja, algo que era comum e corriqueiro naquela época. Paulo usa a palavra graça e paz, uma saudação padrão daquela época. Na verdade, essa saudação, ela era a favorita dos judeus, que a paz seja com você. Que a paz seja com você que está nos assistindo aí. Nós, assembleanos, irmãos, nos saudamos com a paz do Senhor, que tem uma ligação com essa saudação paulina, amém? Na verdade, a Epístola aos Efésios é uma encíclica, ou seja, uma carta circular, endereçada à igreja metrópole, que era a igreja de Éfeso, e também as demais igrejas adjacentes, ou seja, era sim para a igreja de Éfeso, que estava florescendo, estava crescendo, mas também a mesma mensagem era para ser aplicada nas igrejas vizinhas à cidade de Éfeso. Amém, irmãos? O tópico 3, irmãos, você que possui a sua revista, acompanhe conosco essa lição, a lição introdutória do nosso trimestre. Ela é rica em suas orientações. Eu tenho certeza que Deus irá comunicar algo ao seu coração. Pois bem, o propósito e a mensagem da Epístola aos Efésios. Pois bem, a Epístola aos Efésios, irmãos, ela não aborda especificamente um problema que estava acontecendo dentro daquela igreja da cidade de Éfeso. Ela também não aponta um erro doutrinário que estava acontecendo naquela igreja, não, como em outras epístolas paulinas. Mas percebe-se, fazendo uma análise do texto, que Paulo ele começa a orientar aquela igreja florescente, porque ela precisava de receber algumas orientações. Nós já mencionamos nessa lição que aquela igreja era constituída de ex-pagãos, novos convertidos que vieram do mundo helênico. Eles eram supersticiosos, praticavam ocultismo, magias, e agora precisavam compreender que Cristo era o Criador, o único Salvador, e Ele estava no controle de todo o universo, assim como nos dias de hoje. Eles precisavam receber uma orientação a respeito da palavra de Deus, como eles deveriam se conduzir. Volto a dizer, era uma igreja que estava em expansão, que estava crescendo, de pessoas vindo do paganismo, das práticas imorais, e agora eles precisavam receber orientações da palavra de Deus. E Paulo usa desse recurso, dessa carta, para orientar os irmãos. Amém? Também que o passado daqueles novos cristãos, ele tinha sido na imoralidade, na depravação, mas agora, em Cristo, eles deveriam adotar uma nova conduta, ou seja, os crentes efesianos deveriam ter uma nova vida em Cristo, uma mensagem não somente para aquela época, mas uma mensagem para os dias de hoje. E é por isso que a carta aos Efésios ela é de extrema relevância, extremamente importante e bem atual. Paulo ainda aborda, dentro dessa mensagem aos Efésios,
a unidade e a paz de dentro da igreja, uma paz que precisa acontecer. De repente, é possível que dentro daquela igreja estaria acontecendo uma desarmonia entre os crentes judeus e os gentios. E aí Paulo, ele aborda a unidade da igreja. Ele fala ainda da redenção que Cristo trouxe para todos os povos. Paulo ainda busca atender às múltiplas necessidades da igreja. E é por isso que a carta aos Efésios é uma espécie de tratado teológico. Dizem alguns estudiosos que é a principal carta do Novo Testamento. Pois bem, subtópico de número 2 do tópico 3º aí, a mensagem. Pois bem, a mensagem aos Efésios, irmãos, é o clímax da teologia paulina. Ela está guiada em 2 pontos. Como já disse no princípio da nossa lição, que o primeiro momento, Paulo ele enfatiza que Cristo é o cabeça da igreja, como diz aqui, conforme Efésios capítulo 4, versículo de número 15. Cristo, o cabeça da igreja. E o segundo momento, nos 3 últimos capítulos de aos Efésios, segundo fala da igreja, a eleita, o corpo de Cristo. Também a mensagem que aos Efésios possui fala da consumação do ser humano, dos seus desdobramentos, fala ainda do plano de redenção para o ser humano. Aos Efésios ainda fala da predestinação e da eleição dos santos, algo que será abordado em outras lições. Também é bom lembrar que o Espírito Santo é destaque na carta aos Efésios, conforme aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 13. Fala do penhor, do selo, da garantia do Espírito Santo no ato da conversão. Aos Efésios fala do plano de salvação para os gentios, fala da graça de Deus para os crentes. Paulo, na verdade, quando redigiu aos Efésios, ele pretendia alertar os irmãos também sobre a unidade do corpo de Cristo. É possível que naquele momento estaria acontecendo uma animosidade entre os irmãos. Então Paulo já queria orientar os irmãos. Ele ainda orienta os irmãos de Éfeso para uma conduta digna da necessidade de uma vida íntegra e santidade, uma nova vida agora em Cristo. Dá orientações ainda sobre os relacionamentos sociais e conjugais nos seus últimos capítulos, como servo, como devemos nos portar, como devemos ser diante da sociedade. E ainda Paulo, já nos seus capítulos finais, ele ainda fala de como proceder, como o cristão deve proceder diante das lutas, dos ataques do diabo. Portanto, amados irmãos, já partindo para o encerramento, é uma epístola que contém uma combinação de doutrina e fé, prática de vida cristã, ou seja, tudo quanto Deus fez e que se espera que a igreja faça. Portanto, que você possa acompanhar conosco ao longo desse trimestre essas preciosas lições aos Efésios, porque, sem sombra de dúvida, Deus irá falar com você. A nossa conclusão diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor merecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, o cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Pois bem, amados, uma rápida introdução daquilo que nos espera para esse novo trimestre, que você possa acompanhar conosco, que você possa acompanhar da sua casa, da sua residência. Eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração, nós seremos edificados pela palavra de Deus nessas preciosas lições de Escola Bíblica Dominical, amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a sua audiência conosco neste momento. Nós iremos então neste momento para fazer o encerramento deste momento com uma oração. Senhor Deus e amado Pai,
em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esse meio que o Senhor nos proveu, Senhor, de estarmos realizando as lições da Escola Bíblica Dominical, Senhor. Apesar, Senhor, desse momento de dificuldade, essa crise, Senhor, que estamos passando, a Tua palavra, Senhor, ela tem livre acesso, Senhor, aos lares, aos corações. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a Tua igreja, a Tua eleita, Senhor, que continua, Senhor, peregrinando na face da terra. Dê-nos da Tua graça, da Tua força, da Tua unção. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar nos lares, Senhor, nesse instante, nesse momento, trazendo a cura, trazendo a graça. Deus querido, Deus bendito, muito obrigado por essa bênção, Senhor, de estarmos, Senhor, ministrando a Tua palavra, Senhor. Assim eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém.